Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta as montanhas. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Esse aí é um detalhe importante. Se Jesus era vidente, se ele tinha evidência dos fatos, se ele tinha presciência dos acontecimentos, então era fácil para ele saber que lá não tinha frutos. Por que ele foi até lá? Então a lição é para nós. Muitas das vezes nós vamos até determinadas pessoas que são como uma figueira que não tem fruto. Quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos que ali só tem uma falácia, só tem uma ramagem, que não tem aquilo que sacia a sede da nossa alma. Por isso, sempre os orientais gostam muito de falar linguagens figuradas e, portanto, é uma linguagem figurada para que a gente comece a pensar sobre as situações. Então, disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Quando Jesus disse, ninguém coma fruto de ti fruto algum, aquelas pessoas muito empavonadas, que de pouco conteúdo íntimo, de pouca bondade, também eles não oferecem grandes coisas para as pessoas. Essas pessoas, sempre empavonadas, sempre achando que deveriam ser ou deveriam ter algo além, ou sejam privilegiadas do ser da criação, eles pouco oferecem. E aí, como a figueira, seca até a raiz. Ou seja, vai deixar de produzir frutos. Num dado momento, ela não vai conseguir produzir fruto. Num dado momento, vai acabar mal aquela caminhada da pessoa. Isso nós temos que procurar entender, compreender, para melhor agirmos e, por conseguinte, melhor nos colocarmos perante as leis que regem nossas vidas, perante as leis que regem o nosso destino. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse, Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse, tende fé em Deus. Outro detalhe importante que nós temos que observar, como o Pedro lembrou que ele tinha amaldiçoado a figueira, e depois ele fala, tende fé em Deus. Ou seja, todas as passagens de Jesus nos mostrando como nós devemos fazer para engrandecer a vida, para fazermos o bem. E ali ele nos mostra que a maldição tem força. Portanto, lá em Mateus 7, tem lá, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem em quem vos odeia e orai por quem vos persegue e vos maltrata, porque assim sereis filho de vosso Pai que está nos céus. Por que ele fala bendizei o que vos maldizem? Para você não entrar em ressonância. A pessoa lança uma maldição, você lança outra, entra em ressonância, alguém vai pagar o pato. De alguma forma, alguém vai sentir o peso daquelas consequências. Mas se alguém te joga uma maldição, você joga uma bênção, aí você começa a eliminar aquele mal. E para você jogar uma bênção, tem de fé em Deus. E aí nós temos que lembrar que Jesus, todos os seus ensinamentos são voltados para nós nos portarmos de forma digna, de forma compatível e coerente com a justiça divina. E para isso, temos que ser bons, temos que ser úteis e procurarmos, então, valorizar as nossas oportunidades aqui na Terra, praticando o bem, mas nos policiando e nos vigiando contra o mal. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar em seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Essa condição essencial para o nosso processo evolutivo, essa condição essencial para nós nos aprimorarmos, é que vai fazer com que nós tenhamos as devidas condições de nos tornarmos melhores. Mas lembramos que, para sermos uma boa figueira que produz frutos, não podemos fazer maldição, não podemos usar nossos conhecimentos, nosso potencial para o mal. Não é isso que nós entendemos da figueira cheia de folhas, mas sem frutos? Portanto, nós estamos cheios de fé, cheios de confiança, acreditando para fazer o mal, para fazer algo que contradiz com a justiça divina. Então não pode. O que nós temos que procurar fazer, então,
é tomarmos consciência das nossas responsabilidades, dos nossos atos e nos vigiarmos para não cometermos certos desatinos que algumas pessoas cometem. Por quê? Conforme está ali, a nossa fé pode mover montanhas de erros, montanhas de equívocos, montanhas de vícios, mas também pode provocar tudo isso. Mas também pode provocar determinadas lesões em outros irmãos, quando nós lançamos pensamentos de maldição. E quando nós procuramos, então, lançar pensamentos de bênçãos, nós ficamos imunes ao mal e começamos, então, a oferecer o melhor de nós àqueles que estão necessitando da paz, do amor e da fraternidade. Precisamos, então, meus irmãos, começarmos a prestar atenção na forma com que falamos, naquilo que desejamos para o nosso próximo. E um detalhe muito importante quando se fala em maldição, você está assistindo um jogo de futebol. E está lá 2 times, um que você está torcendo, lógico, e o outro que você é o adversário do time que você torce. Tem um pênalti a favor do adversário do seu time. Se você torcer para o ataque, para quem for bater o pênalti chutar para fora, você está fazendo uma maldição. E se você torce para o goleiro pegar, você está fazendo uma bênção. A bênção é obrigação nós fazermos. Mas a maldição, se nós fizermos, voltará contra nós. E é importante nós treinarmos isso nas coisas pequenas. Se tem uma coisa bem banal como um jogo de futebol, mas existem tantas outras situações que muitas das vezes a gente opta por desejar mal ao invés de desejar o bem. Treinemos, pois, desejar o bem nas pequenas coisas, para que a nossa mente, a nossa boca, não gerem nada que venha prejudicar o nosso semelhante. A nossa função, o nosso objetivo, o nosso trabalho é de procurarmos construir a paz, o bem e a fraternidade. Se nós ficarmos aqui perdidos, tentando achar soluções e criando outras encrencas, outras maledicências, certamente toldaremos o nosso caminho, colocaremos nuvens negras onde vamos passar, porque é da justiça divina que cada um receba segundo aquilo que tiver feito ao seu próximo. Por isso, tenhamos consciência, tomamos consciência da necessidade de fazer o bem, da necessidade de oferecermos o melhor possível ao nosso semelhante, porque o melhor possível também virá para nós. A parábola da fogueira que secou está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14, de 20 a 23. Muita paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça.